como prometido, para finalizar aqui esse bônus sobre leitura de grafos a partir de um arquivo, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz uma funçãozinha aqui que implementa a leitura de um grafo representado por listas. E como ele é representado por listas, vai ter aquela característica que a gente viu na última função, que a gente analisou no vídeo anterior, é que o comprimento de cada linha é variável. Tá? Só que aqui nós vamos falar de um arquivo gerado pela nossa funçãozinha mostra grafo que não coloca uma sentinela. Ela é mais limpa, né? Ela não tem aquela sentinela -1 no final, e a gente vai ter que lidar com isso. Como eu falei para vocês, isso é meio trabalhoso para lidar quando a gente usa o fscanf, porque ele não para quando ele encontra um barra n, um delimitador de fim de linha, então ele pode acabar invadindo outra linha, tal. Isso é meio trabalhoso, por isso que naquela função eu estou supondo que a entrada tem o -1, isso torna tudo mais simples, mas se não for o caso, como que a gente pode fazer? Essa funçãozinha aqui vai usar duas funções importantes aqui, fgets e strtoken, para conseguir resolver esse problema, lidar com essa dificuldade. Então vamos analisar essa função. Ela é um pouquinho mais técnica, mas ela tem algumas coisas interessantes. Tá? Eu vou fazer um pouco diferente do anterior, em que a gente começou a deduzir o que ia aparecer. Aqui eu vou escrever primeiro o que vai ter, tá? Porque como a função já é um pouquinho mais técnica, eu vou fazer um exemplo bem rapidinho aqui do que a gente vai ler. Então a gente lê numa primeira linha número de vértices e número de arestas. Depois a gente vai ter n linhas. Tá? Isso é comum a todas as leituras até agora. Tem jeito que fica diferente, mas esse no caso é comum. E daí cada linha é começada por um número indicando qual vértice origem daquela lista de arcos. Tá? Então eu vou ter aqui 0, 2 pontos, 1, 2 pontos, 2, 2 pontos, até n-1, 2 pontos. Isso não é necessário, normalmente os anteriores não usavam isso, porque simplesmente por ser a primeira linha, segunda linha, terceira linha, eu já sei se é o 0, 1, 2, que é o vértice de origem. Isso aqui é só para deixar bonitinho, é um padrão que a gente estava usando. E daí tem aqui alguns valores. Tá? 1, 2, 54, 0, 13, 25, 4, 0, 42 e 1, por exemplo. Tá? Cada lista tem alguns valores. Notem que não são terminadas por -1 e eu vou ter que saber lidar com isso. Tá? Então, como que a gente faz? Vamos lá, um passo por vez. Né? Então, a primeira parte é bem simples aqui. A gente lê número de vértices e número de arestas, N e M ali, que estão na primeira linha. Esse é bem tranquilo. Eu inicializo o grafo vazio a princípio e daí eu vou pular esse pedacinho, eu já volto nele, tá? Ele é importante aqui, mas eu vou entrar nesse for. Tá? Esse for aqui vai ser executado uma vez por linha, tá? Então a função dele vai ser ler cada uma das linhas ali, as informações de cada uma das linhas. E o motivo por que eu pulei ali a atribuição do TAN e a atribuição do str da nossa string auxiliar é porque a função dessas dois auxiliares ali é alimentar o fgets. Então vamos ver primeiro o fgets, eu vou falar para vocês como ele funciona, e daí a gente vai voltar para entender por que o TAN e o str são como são. Então no fgets aqui, que vai ser executado uma vez, vai ser chamada essa função aí uma vez por cada linha, né, por cada iteração do for, e portanto por cada linha da nossa matriz, eu tenho os seguintes parâmetros. Uma string str aqui, que tem que ser previamente alocada, e onde eu vou armazenar as informações que eu ler da entrada. O último parâmetro é um apontador para file, que é a entrada de onde eu estou lendo, e aqui no meio um tamanho, aqui, um TAN. E o que acontece é que o fgets ele vai avançar o apontador da entrada, ele vai fazer a leitura da entrada ali, até encontrar um /n, até encontrar um fim de arquivo, tá? Um desses dois delimitadores. Então, vou até marcar aqui, ler a entrada até encontrar /n aqui, ou fim de arquivo. Tá? Isso é importante. Deixa eu jogar a nossa matrizinha mais para o lado aqui, para os comentários não se misturar. Bom, então, essa função ela lê a entrada ali até encontrar no /n ou um fim de arquivo, e depois, na próxima leitura, ela vai continuar de onde ela parou. Por isso que ela vai ler uma linha por vez. No entanto, tem que passar um limite máximo para ela. Tá? Essa função ela funciona
recebendo ali um parâmetro máximo. Então, ler a entrada até encontrar barra N, ou fim de arquivo, ou depois de ler tan-1 caracteres. Né? Então ela tem esse máximo que ela pode ler. Isso é bastante relevante. E no caso, o tan-1 é porque ela sempre vai devolver na string, a string finalizada ali com o barra 0. Então, por isso que perde essa posição -1. Tá legal. Então, ela vai ler até encontrar um delimitador. Se ela encontrar um delimitador, tá beleza. Mas ela está limitada, né, o uso dessa função está limitado pela str, pela nossa string, ter espaço para armazenar a linha inteira. E é aí que a gente volta para falar brevemente aqui do tan e do str, desses dois que a gente não colocou antes. Então, str é bem simples. Eu estou alocando uma string aqui com tamanho tan. Tá? E eu estou supondo aqui que eu fiz as minhas contas corretamente e que essa string vai ser suficiente para ler qualquer linha que a gente precisar. E por que eu suponho isso? Aí que fica o quiz número 3 para vocês aqui. Tá? O que justifica cada termo dessa expressão? Eu vou alegar para vocês que essa expressão complicada aqui do tan igual a tudo isso aqui, vezes size of char, tem byte suficiente, tem tamanho suficiente para qualquer linha que eu possa me deparar. Mas vai ficar como um quiz, justificar cada termo dessa expressão é um exercício analítico interessante ali, ver por que tem um n aqui, por exemplo, multiplicando, por que aparece esse log base 10, tá? Tudo isso aí é justificado, tá? Nada está aí só para complicar a expressão, ela vai me garantir, eu já estou dando, né, a dica é a própria função dela, olha, esse tan calculado dessa forma vai me garantir que eu nunca vou encontrar uma linha aqui da nossa entrada maior do que isso. Tá? Então é isso que eu estou garantindo. Tá? O que justifica cada coisa fica como um quiz para vocês analisarem. O que justifica cada um dos termos. Mas tá legal, então acreditando nisso, acreditando que o nosso tan está bem justificado, a string foi alocada com tamanho tan, ela tem tamanho suficiente para receber qualquer linha, e é isso que eu tenho logo depois de chamar o fgets. Né? Eu avancei na entrada, li uma linha inteira ali do nosso arquivo e coloquei na string. Agora, como que eu manipulo essa string na sequência? É aí que entra a strtoken, tá? A string token, que é uma função que nos ajuda justamente a pegar tokens, tá? Pegar valores ali significativos de uma string de caracteres. Como que ela opera? Tá? Essa funçãozinha ela é uma funçãozinha bem tricky, então por isso que eu estou até acho que ela é o centro desse vídeo, assim, entender como que ela funciona e por que ela vai nos ajudar. Na primeira vez que eu chamo ela, eu passo a string aqui e ela vai começar a percorrer essa minha string do início. Nas demais vezes, eu vou passar null. Por quê? Notem aqui embaixo também. Porque ela vai continuar na minha string de onde ela parou. Isso é super importante. Ela tem esse controle interno ali de quando eu passo um apontador para ela, um apontador de uma string, ela começa do apontador a fazer a leitura. Quando eu não passo nada, ela vai continuar de onde ela parou, e isso que vai me permitir ir pegando um valor por vez, né? Que é o que eu quero aqui, por exemplo. Vamos analisar o que ela faria na primeira vez para ficar mais claro. Ó. Quando eu chamo aqui, nessa linha, aux recebe strtoken string 2 pontos, esse 2 pontos aqui é meu delimitador nesse caso. Ela vai pegar o token, ela vai ler ali, encontrar um token que está delimitado por esses 2 pontos, tá? Falando de modo informal. Então ela vai acabar me devolvendo um apontador para esse 0 aqui no início, porque ele é finalizado pelo 2 pontos. Tá? Porque logo depois dele está o 2 pontos. Ele me devolve um apontador para esse 0. Mas essa informação eu não preciso porque já está implícito aqui que eu estou na primeira iteração, então eu sei que o vértice origem é 0. Por isso que logo depois eu já faço uma outra leitura, continuando de onde eu parei, né? Continuando logo à direita do delimitador 2 pontos. Falo para ela, pega o próximo token, delimitado por essa expressão aqui. Essa expressão é importante entender. Isso aqui não é delimitado por espaço seguido de barra n. Aqui a gente lê cada caractere como se fosse um ou. Então isso aqui corresponde a espaço, né, delimitado por espaço, ou barra n. É assim que ela lê. Então, se ela encontrar, quando ela encontrar um espaço ou um barra n, ela sabe que ela chegou no fim do token. E daí ela vai entender que, olha, o token que eu estou trabalhando, o token com o qual eu estou trabalhando, ele começa ali
logo no primeiro caractere que eu encontrar que é diferente do delimitador e termina quando eu encontro um delimitador. Então, por exemplo, aqui ela vai pular, aqui na direita ela vai pular esse espaço, então, ela pula esse espacinho aqui, encontra um, quando ela encontra o outro espaço ela sabe que é o final. Então, o primeiro espaço determina assim, olha, onde vai começar o token que ela está procurando, o outro espaço indica onde que vai terminar. Então ela vai devolver para a gente um apontador para essa stringzinha que tem 1. E quando ela chega no final, ela devolve null. Tá? Esse é o marcador de que, olha, não achei mais nenhum token. Quando ela não consegue mais achar nenhum token na string, ela devolve null, e daí eu sei que acabou a string e vou para a próxima linha. Feita essa explicação de como funciona a str token, vamos ver o laço principal aqui então. Quando eu entro nesse laço pela primeira vez, eu estou com um token em mãos apontado por aux, porque eu acabei de ler ali um token que está delimitado por espaço ou por barra n. Então, por exemplo, ele pode ter um espaço logo antes dele e um barra n logo depois, se ele for o único daquela linha. Tá? Pode acontecer. Mas, não sendo null, eu sei que eu tenho ali o vértice destino de um arco. O vértice origem é o próprio v, o vértice destino w aqui eu vou obter chamando essa funçãozinha at_i aqui que converte uma string para um inteiro. Tá? Então o w agora tem o valor inteiro e daí é como sempre, daí acabou a parte chata e técnica, eu insiro um arco que vai de v para w. Na sequência eu chamo a str token de novo, passando null, isso é super importante, porque daí ela vai continuar de onde ela parou, ela vai pegar o próximo token. Tá? Eventualmente ela não vai conseguir mais pegar nenhum token, daí o valor aqui vai ser igual a zero, em vez de diferente de zero, esse laço termina e eu leio a próxima linha. No final, só lembrar de de liberar a str aqui que a gente alocou, né? Ou seja, de devolver a memória dela para o sistema. E isso aqui consegue ler um arquivo com essa cara que eu desenhei aqui à direita para vocês, em que eu não tenho sentinelas. Notem que eu lido com a falta de sentinela para o final da linha usando a fgets. Tá? Ao invés de um fscanf, eu uso o fgets, que vai ler a linha inteira até encontrar um barra n. No entanto, uma vez que eu usei a fgets, daí eu não estou mais lendo a entrada de um arquivo como o fscanf faz. Tenho que processar os meus dados que estão na string. E para processar os dados que estão numa string, a função que me ajuda a fazer isso é a str token. Tá legal? Então, umas curiosidades técnicas aqui para vocês da linguagem C. Não é tão divertido quanto algoritmos, mas é importante também saber alguns detalhes técnicos. Só aqui uma coisinha para finalizar. A gente não exauriu aqui as maneiras de ler um grafo, tá? As maneiras comuns de um grafo ser representado. Inclusive tem uma muito comum que eu vou deixar como quiz aqui para vocês. Tá? Essa maneira muito comum corresponde a ter ali a nossa linha inicial com n e m, número de vértices e número de arestas, e depois, olha só uma diferença interessante, m linhas, uma linha por arco, uma linha por aresta. E cada uma dessas linhas pode ter ali dois valores. Tá? Pode não, vai ter pelo menos dois valores correspondendo à origem e destino. Então, por exemplo, essa linha aqui corresponde a um arco que vai de 1 para 2. Né? Um arcozinho aqui que vai do vértice 1 para o vértice 2. Tá? E daí eu posso ter do 42 para o 3, do 57 para o 100 e assim por diante. Tá legal? É uma representação válida ali. Cada um desses valores tem que estar entre 0 e n-1, tá? Porque é sempre um vértice origem e um vértice destino. Uma variante até disso é que eu posso colocar peso, se eu estiver lidando com um problema ponderado, daí eu tenho um arco ali, por exemplo, é de 1 para 2 e tem um determinado peso que eu coloco aqui. Tá? Então, eu posso colocar, né, tem uma variante dessa que tem 3 termos por linha, que é a origem, destino e o peso, ou o custo. Tá? E fica, assim, como quiz para vocês, implementarem um leitor de grafos que utiliza esse padrão. Não é particularmente difícil, vocês podem fazer uma variante ali, modificar um dos códigos que a gente viu anteriormente. Fica até a dica que, para esse tipo de padrão, lidar com fscanf costuma funcionar bem, não tem a dor de cabeça que a gente acabou de ver de ter que lidar com str token e tal. Fica, então, esse exercício para finalizar aí para vocês.